Camas de rede em vez de correrias pela Feira do Livro. Diversidade em vez de sempre futebol. Assim se apresenta o Brasil como convidado de honra na Feira do Livro de Frankfurt. O Brasil foi representado com a presença de cerca de 70 autores em mais de 650 leituras e eventos. Carola Saavedra é um deles. A autora do livro Paisagem com Dromedário vive no Rio de Janeiro e estudou na Alemanha. Ela se alegra com o crescente interesse pela cultura brasileira longe dos estereotipos. Então eu acho que essa deveria ser a expectativa em relação ao Brasil, né? Não que o escritor explique o Brasil, ele pode escrever ou não sobre o Brasil, que isso também é outra coisa importante, quer dizer, claro que a gente tem que escrever também sobre o Brasil, mas esse não pode ser o único parâmetro, né? Então o que na realidade no exterior as pessoas estejam julgando é uma boa literatura ou não é uma boa literatura, independente do tema que está tratando. Nascido em São Paulo, Ricardo Domenech vive desde 2002 em Berlim. Para ele, a língua alemã se tornou parte da sua lírica. Depois de um tempo aqui, eu comecei a perceber como isso começou a influenciar a forma com que eu também construo as minhas frases em português. No começo isso era um problema, porque eu não tinha tanto controle sobre isso, ainda não era algo consciente. Quando uma poeta brasileira chamada Marília Garcia chamou a atenção para isso, de que eu estava usando, de certa forma, algumas estruturas sintáticas do alemão no português, e eu comecei a pensar sobre isso, eu passei a usar isso de forma consciente, até para criar um certo efeito de estranheza na língua portuguesa, na forma com que eu uso. Alemanha e Brasil, dois países, duas línguas, duas culturas, social, econômica e literariamente diferentes. Os visitantes da Feira do Livro de Frankfurt tinham à sua espera um pavilhão brasileiro com muito de inesperado. Jürgen Boos, diretor da Feira do Livro de Frankfurt, sobre o que ambos os países podem aprender um do outro. Se nos referirmos ao exemplo das livrarias, bem, lá estão livrarias café, que são centros de experiência, aí a cultura é real. A grande livraria em São Paulo, a Livraria Cultura, tem seu próprio teatro, aí se comemora o livro. Por outro lado, nós temos muitas coisas diferentes no Brasil. Temos o pressário fixo do livro, temos um quadro econômico muito diferente. Isso é certamente algo que o brasileiro quer para o seu mercado. Atualmente, a literatura brasileira já se tornou internacionalmente acessível. Até 2020, deve continuar aumentando. Até essa altura, o Ministério da Cultura brasileiro quer disponibilizar 35 milhões de dólares para promover a literatura brasileira no exterior. O Brasil já despertou a atenção do mercado livreiro alemão, através de uma presença de sucesso na Feira do Livro de Frankfurt.